Gente, vamos dar um dedinho de prosa aqui, né? Porque tá fazendo falta. Pode ficar muito calado não, né? Senão esquece as palavras. Vamos falar sobre a descendência de Ismael, né? Que eu gosto muito de ler a Bíblia, li um pouco sobre isso hoje, né? E assim vamos comentando, né? Passando experiência um para o outro. Quem foi Ismael? Olha, filho de Abraão com a sua serva Agar, porque a sua esposa Sara era estéril. Ismael, ele nasceu quando Abraão já tinha 86 anos, e Abraão o amava, pediu a Deus que ele fosse herdeiro, o herdeiro prometido. E já com 99 anos, Deus deu a Abraão um descendente com a sua própria esposa, o Isaque. Abraão ordenou a todos da sua família que fossem circuncidados como aliança a Deus. Ismael tinha 13 anos de idade quando foi circuncidado. Algumas tribos hoje árabes também costumam circuncidar os jovens com essa mesma idade. Passado um ano, Isaque nasceu. Sara e sua serva Agar estavam se desentendendo e Sara não podia fazer oposição à serva porque era lei da época, né? Quem não tinha filhos arrumava filhos com suas servas, não podia parar a geração, né? Agar fugiu para o deserto com medo de Sara, mas o anjo do Senhor ordenou que ela voltasse à casa de Abraão. Em Gênesis conta essa história. Após o desmame de Isaque, Ismael zombou de Isaque e Sara se ofendeu e exigiu que Abraão mandasse Agar e Ismael embora. De acordo com as leis da época, Ismael era filho de Abraão e seria então filho de Sara, que era esposa, porque filho do esposo é da esposa. Também porque Agar era serva, Sara que era esposa. Tá aí o problema, né? Jamais ele poderia ser expulso. Abraão ficou contrariado, mas Deus falou com ele que cuidaria de Ismael e lhe daria uma grande descendência. E Abraão então despediu Agar e seu filho e eles levaram somente pão e água para o deserto. E quando acabou, Agar pensou que eles morreriam de fome. Ela deixou o filho deitado debaixo de uma árvore para não vê-lo morrer. Ele já era um adolescente de 16 anos. E diz em Gênesis que Deus socorreu os dois e ainda reforçou a eles que faria da geração de Ismael uma grande nação. Eles foram morar no deserto de Berseba e depois no deserto de Parã. Mais tarde, os dois se uniram para sepultar os dois que eu falo, Isaque e Ismael, para sepultar Abraão, que havia morrido, né? E todos foram herdeiros. Ismael se tornou um grande caçador, muito habilidoso, com arco e flecha, e casou com uma egípcia apresentada pela mãe dele, que era egípcia também. E teve 2 filhos e uma filha. Mais tarde casou com Esaú, essa filha casou com Esaú, que é filho do Isaque. E em Gênesis também fala os nomes, né, dos filhos de Ismael, né? Nebaiote, Quedar, Adbiel, Mibsão, Nisma, Dumá, Massá, Hadar, Temá, Getur, Nafis, Quedmá, que é a descendência chamada de ismaelitas, né? Eles se organizaram em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto. A tradição muçulmana diz que Ismael foi sepultado em Meca e
E no Novo Testamento ele é citado como pelo apóstolo Paulo, em Gálatas 4. Paulo citou o filho da escrava, né, como uma opção, assim, uma oposição, vamos dizer, uma oposição aos legalistas, né, que eles eram nascidos pelo Espírito Santo, e com o tempo foi mudando e outras pessoas foram citadas com o nome de Ismael também. Como um descendente do rei Saul, uma prima do príncipe Jonas também, com esse nome. Havia um alto oficial durante o reinado do rei Josafá, filho do sacerdote no tempo de Esdras, o filho de Netanias, que era membro da casa real de Davi. Ismael não foi filho da promessa de Deus, mas Deus cuidou muito bem dele, mesmo assim. Foi Deus quem escolheu o nome de Ismael e o destinou à grandeza de seu povo, que ficou conhecida, né, como a tribal de 12 clãs, assim como os descendentes de Isaac. Eles são nômades e opositores aos filhos da aliança, inclusive se aliaram aos medianitas também, filhos de Quetura. Quetura também foi esposa de Abraão, foi depois que Sara morreu, ele tinha essa esposa, né? Antes, né? O povo árabe traz a sua descendência através de Ismael e Deus derrama sua graça. Isaac foi filho do milagre, nascido do Espírito. Ismael foi filho natural da graça, nascido da carne. Mas Deus não desamparou, abençoou da mesma forma. E os muçulmanos seguem a descendência de Ismael, divididas em tribos, clãs, né? E seguem os mesmos costumes. Para ele, o maior amigo do homem é a montanha. E oram 5 vezes ao dia com o corpo muito limpo, e a direção da oração do corpo deles é Meca. A única mesquita em Minas Gerais, na capital, Belo Horizonte, né, está na Praça do Papa, no Mangabeiras. A mesquita recebe adeptos e visitantes às sexta-feiras, dia consagrado à religião islâmica. Orar 5 vezes ao dia e sempre direcionado a Meca, onde está a Kaaba, né? É como se estiver em frente a Deus, virando para Meca, é como se estivesse de frente com Deus, né? Na região do Iraque, Arbil, Sulamênia, o toque, que eu não sei explicar, porque eu já ouvi, causa arrepios. Eu já ouvi assim, né, porque eu tenho um amigo virtual que é de Arbil, né, mora lá em Sulamênia, e a gente estava conversando, deu aquele toque maravilhoso e eu fiquei encantada com aquilo. Perguntei o que era e ele explicou que era hora de orar, né? E eu achei maravilhoso, maravilhoso. O toque nesses horários é para orar. A primeira oração é antes do nascer do sol, a seguinte é ao meio-dia, a outra é no meio da tarde, lá pelas 3 horas, mais outra oração no pôr do sol e a última à noite. No trabalho, o chefe já deixa separados 5 minutos para orar. Eles continuam usando o hijab, né, a cabeça coberta, né? E como qualquer país, há os bons e os maus. Eles não são maus, porque há pessoas más infiltradas nas religiões, né? E para sujá-las, né? Não há só terroristas, não. O Alcorão parece muito com a Bíblia, só que Jesus, para eles, foi um profeta. Né? Eles não creem na Trindade, eles não entendem a Trindade. Eles falam que
nós temos 3 deuses. E que eles têm um único Deus, um só Deus. Fala que os cristãos são monoteístas, são politeístas, né? E eles são monoteístas. O Deus Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo, é Deus, eles não entendem. Eles falam que somos politeístas mesmo, né? Que nós temos 3 deuses. E creem só no Deus poderoso, Criador do universo, e são muito reverentes e muito cheios de fé. Então, é uma geração também abençoada, porque são muito reverentes, muito fervorosos. Segundo a religião islâmica, Maomé é o mais recente profeta de Deus. E Fátima foi a primeira filha de Maomé com Khadija. E é o nome sagrado. Durante o século XII, os exércitos cristãos tomaram a França e Portugal dos muçulmanos e o cavaleiro Gonzalo Hermingues e seus companheiros capturaram a princesa muçulmana chamada Fátima. E ela se apaixonou por eles e se casaram. Ela foi batizada na fé católica com o nome de Ouriana. Disse que as cidades portuguesas de Fátima e Ourém recebem o nome em homenagem à princesa muçulmana. Maomé falou sobre a Fátima. Você será mais abençoada de todas as mulheres no paraíso depois de Maria. Segundo o padre Miguel Angli, esta conexão pode ser uma porta para o diálogo entre as religiões, porque há afinidades. Então, gente, fica aí mais um pouquinho, né, da prosa e fiquem com Deus. Tchau.